Quando as pessoas pensam em economias avançadas, elas pensam em lugares como Alemanha, Suíça, Noruega e Suécia. Todos países com um PIB per capita muito alto. No extremo oposto do espectro estão as nações subdesenvolvidas, como as da África subsaariana, América Central, Oriente Médio e áreas do Sudeste Asiático. Há todo tipo de fatores que tornam países pobres, pobres e países ricos, ricos. Muitos desses fatores já exploramos em profundidade ao analisarmos economias como a da República Democrática do Congo, até lugares como Suíça e Noruega. Estabilidade política, indústria, riqueza em recursos naturais, todos são variáveis extremamente importantes. Mas há algo extra aqui que simplesmente não parece fazer sentido. Países frios são mais ricos que países quentes. Essa é uma correlação estranha, mas é visível como o dia. Este é um mapa do mundo com codificação de cores para países por PIB per capita. Os países mais pobres estão centralizados nas partes mais quentes do mundo. Além disso, com poucas exceções, quase todos os países desenvolvidos do mundo estão fora dos trópicos. Então, o que está acontecendo aqui? Existe realmente uma correlação estatística entre o frio e a prosperidade? Será que isso é só coincidência? E se houver uma relação, o que poderia estar causando isso? O fenômeno de áreas ricas se agruparem em regiões frias também parece ocorrer dentro de países individuais. Pegue a Austrália, por exemplo. Suas duas maiores cidades são Melbourne e Sydney, localizadas aqui e aqui. Logicamente, a cidade mais próspera da Austrália deveria ser Darwin. Ela está muito mais próxima de significativas riquezas naturais e significativamente mais perto de parceiros comerciais como China, Malásia e Indonésia. Mas não é. Na verdade, Darwin é atualmente a capital mais pobre da Austrália, sendo também a mais quente. Como essa teoria se mostra verdadeira de forma anedótica em todos os níveis, é hora de analisar os dados. Nenhum estudo conclusivo foi feito sobre esse tema, e, na verdade, o único artigo revisado por pares que conseguimos encontrar não analisou nenhum dado bruto. Esse é sempre um passo importante, porque às vezes algo parece verdadeiro quando apresentado, mas os resultados não batem. Por exemplo, parece que a média de braços para um homem americano seria 2. Essa teoria provavelmente seria apoiada por evidências anedóticas, já que qualquer homem americano que se pense teria 2 braços. Mas, na realidade, a média de braços para um homem americano é 1,998, porque 2,2 pessoas a cada 1000 perderam um braço ou os 2. Em outras palavras, a maioria dos homens americanos tem mais braços do que a média. Então, estatística é divertida e os resultados às vezes são surpreendentes. Felizmente, para essa teoria, os dados são bem simples. Queremos ver a correlação entre a temperatura média de um país e o PIB per capita desse país. Se fizermos uma simples regressão linear, encontramos alguns resultados bem interessantes. Como previsto, há uma relação negativa entre temperatura e PIB per capita. Para cada grau Celsius a mais na temperatura média nacional, o valor esperado do PIB per capita cai em $762 por ano. Isso significa que, se o país A for 10 graus mais frio que o país B, espera-se que tenha um PIB per capita $7.620 maior por ano. Quando fazemos análise estatística, também observamos um valor chamado R². Estatísticos têm o dom de fazer tudo parecer mais complicado do que realmente é. O valor de R², em linguagem simples, mostra quanto do resultado é determinado pelas variáveis do modelo em comparação com outros fatores não considerados. Por exemplo, se observarmos a correlação entre altura e peso, esperaríamos uma relação positiva. Quanto mais alta uma pessoa, mais pesada ela tende a ser. Nesse exemplo, poderíamos encontrar um valor de R² de 0,5, o que significa que 50% do peso de alguém é determinado por sua altura. Isso significa que os outros 50% se explicam por algum outro fator, ou fatores não incluídos no nosso modelo.
Nesse exemplo, provavelmente seria o quão arredondada a pessoa é. A relação entre temperatura e PIB per capita nos deu um valor de R² de 0,09. Isso significa que 9% da prosperidade de um país é determinada pela sua temperatura. Isso pode parecer insignificante, mas na verdade é enorme. Os outros 91% seriam compostos por coisas como classificação de crédito, riqueza natural, infraestrutura, estabilidade governamental e uma série de outros fatores que as pessoas esperariam ser muito mais importantes para a economia do que o clima. Então, a relação existe e é bem significativa. Mas, antes que isso vire uma aula de estatística, ainda é importante abordar os possíveis problemas, principalmente os pontos fora da curva e a relação de causa e efeito. Existem alguns pontos fora da curva significativos nesse conjunto de dados. Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Singapura são todos muito ricos e muito quentes. Nos 3 primeiros casos, a riqueza em recursos naturais superou o fardo inerente do clima quente. Singapura é simplesmente um verdadeiro ponto fora da curva que desafia essa teoria. Também seria negligente não mencionarmos a Coreia do Norte. Ela é muito fria e muito pobre. Um exemplo de como a instabilidade política pode ser um fardo maior do que o benefício aparente de um clima mais frio. Outro ponto muito importante ao explorar relações econômicas é entender a causa e o efeito. Ou melhor, que correlação nem sempre significa causalidade. O exemplo clássico disso é que as vendas de sorvete estão fortemente correlacionadas com afogamentos. Claro que sorvetes não causam afogamentos, e afogamentos não aumentam a venda de sorvetes, mas ambos os eventos são mais prováveis de ocorrer no verão, o que significa que seus picos nominais coincidem fortemente. Este pode ser um exemplo um pouco sombrio, mas mostra que só porque 2 coisas coincidem, não significa que há algo útil a ser tirado dessa relação. Isso é chamado de correlação espúria. Então, seria possível que a relação entre temperatura e prosperidade econômica seja apenas mais um exemplo de correlação espúria? Bem, não. Se fosse o caso, teria que haver uma terceira variável desconhecida ligando esses 2 fatores. No exemplo do sorvete, a variável era o verão. As pessoas têm mais chance de nadar e tomar sorvete nos meses de verão, daí o pico na correlação. Como não há uma variável oculta entre temperatura e PIB, é seguro concluir que essa correlação não é espúria. Certo, agora que esclarecemos os dados estatísticos, levamos em conta os pontos fora da curva e abordamos as falhas potenciais na hipótese, por que isso ainda acontece? Por que as economias não gostam do calor? Na verdade, existem várias teorias sobre essa questão, mas a realidade ainda não é conclusiva. A teoria mais proeminente é a da seleção econômica. Climas frios são muito severos durante os meses de inverno. Em um país como a Noruega, as pessoas não sobreviveriam a esses invernos a menos que planejassem com antecedência para estocar comida, construir bons abrigos e reservar combustíveis como petróleo, carvão ou lenha para se manterem aquecidas. Desde o início, isso deu a essas economias uma vantagem inicial. Não era tanto que as pessoas fossem mais industriosas por causa do frio, mas sim que as sociedades que não eram industriosas simplesmente congelavam e desapareciam. Uma cabana de barro básica já é abrigo suficiente em regiões tropicais, e há comida para caçar e coletar durante todo o ano. Então, não havia o mesmo impulso para construir moradias maiores e mais estruturadas, nem para criar uma sociedade que valorizasse o armazenamento de recursos. Esse tipo de industriosidade forçada se acumularia ao longo de muitas gerações, produzindo uma sociedade que valoriza bens de capital mais do que uma sociedade que teve uma existência fácil o tempo todo. Uma crítica a essa teoria é que a maioria das civilizações antigas particularmente prósperas se concentrava em regiões quentes. Egito Antigo, Mesopotâmia, Maias, Persas. Todos viviam em regiões muito quentes. Isso deveria desacreditar a teoria, mas, na verdade, oferece ainda mais insights. Se olhássemos para a correlação entre temperatura e riqueza, há 2000 anos, obteríamos o resultado oposto. Nações mais quentes eram mais ricas.
Então, por que isso mudou? Mudou porque as indústrias globais mudaram. Há 2000 anos, a riqueza de um país era determinada, basicamente, por quanta comida ele podia produzir. Mais comida significava alimentar mais pessoas para trabalharem em mais campos e produzirem ainda mais comida. Técnicas modernas de agricultura não existiam e até mesmo os impérios mais poderosos sofriam constantemente com fomes. Climas mais quentes podiam produzir mais comida e, por isso, abrigavam mais riqueza. No mundo moderno, a riqueza não é mais determinada pela capacidade agrícola de um país, mas sim por sua indústria e inovação. As sociedades que foram forçadas a se adaptar e inovar para sobreviver em ambientes hostis por séculos, agora podiam brilhar e liderar o mundo na era industrial. Outras teorias também postulam que em ambientes frios, as pessoas são forçadas a serem mais tolerantes umas com as outras. Se alguém vai ficar trancado em casa o inverno inteiro, com amigos e familiares, vai precisar aprender a conviver melhor do que pessoas que podem brincar lá fora o ano todo. Além disso, temperaturas mais quentes levam naturalmente a comportamentos mais agressivos nos seres humanos. Temperaturas frias fazem exatamente o oposto. Na era das conquistas, essa agressividade não era problema. Mas no mundo moderno, dominado por acordos comerciais e negociações globais, a vantagem fica com as cabeças mais frias. A boa notícia nisso tudo é que os países frios tiveram uma certa vantagem no começo da era da inovação, mas lugares como Singapura mostram que essa vantagem não dura para sempre. Todo país tem seu potencial, independentemente do clima. Curiosidades econômicas como a correlação entre riqueza e clima são realmente fascinantes. Pode ser que não revelem informações úteis para políticas públicas, mas é um ótimo estudo de caso que obriga os economistas a realmente refletirem sobre o que torna uma economia bem-sucedida. Causa e efeito não são apenas forças impulsionadoras na economia, mas no mundo ao nosso redor. Ser capaz de entender se algo causa outra coisa, determinar em que grau isso acontece e depois explicar o porquê é a habilidade mais importante que uma pessoa pode ter no mundo profissional moderno.